Uriel, entre todos os meus servos, foste o único que olhou para o abismo sem tremer. Chegou a hora. Descerás ao lugar onde nenhum outro ousou pisar. Carregarás os selos do céu, prenderás os vigilantes e selarás aqueles que corromperam a criação. Se esta é tua vontade, Senhor dos Exércitos, então que se cumpra. Desço com tua autoridade. Não levarei palavras, levarei justiça. Diante de vocês, leio a sentença, prisão eterna. O decreto do Altíssimo foi selado. Você já ouviu falar do anjo Uriel? Provavelmente não. E isso não é por acaso. Enquanto Miguel é exaltado como o guerreiro do céu, e Gabriel é lembrado como o mensageiro das boas novas, Uriel caiu no esquecimento. Não por insignificância, mas por perigo espiritual. Uriel não foi apagado por acaso. Ele foi silenciado. Este vídeo revela o anjo esquecido da Bíblia, aquele que não subiu, mas desceu. Uriel significa fogo de Deus, e sua presença era temida até entre os próprios anjos. Ele era o portador dos selos espirituais, o executor da justiça divina em sua forma mais crua, sem aviso, sem negociação, sem retorno. Mas por que você quase nunca ouviu sobre ele? A resposta pode abalar o que você aprendeu nas escolas dominicais. Uriel não era um anjo qualquer. Ele foi encarregado de selar os anjos caídos, os mesmos que geraram os Nefilim e corromperam a terra nos tempos antigos. Sua missão não foi no céu, nem na terra, foi no abismo. E quando ele voltou, se é que voltou, trouxe com ele os segredos do inferno. Se você valoriza conteúdos como este que revelam segredos ocultos, textos proibidos e fatos silenciados pela teologia oficial, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muita coisa que ainda precisa ser dita. Ajude a fortalecer. Aqui preparamos vídeos com dedicação para seu avanço espiritual. Agora, pense comigo. Por que alguém com tamanha autoridade espiritual citado nos livros de Enoque, nos textos etíopes e até sugerido em Apocalipse 9, foi totalmente excluído das versões populares das Escrituras? Uriel carregava o fogo de Deus, mas não para iluminar, e sim para selar, consumir e julgar. E o mais inquietante, o silêncio ao redor do seu nome não foi ignorância, foi intencional. Há segredos tão profundos que até o céu hesita em lembrar. Uriel não caiu, ele foi enviado e depois esquecido. E é exatamente aí que nossa jornada continua. No próximo episódio, vamos descer juntos ao fundo do abismo e descobrir o que Uriel viu e por que isso mudou sua luz para sempre. Enquanto a maioria dos anjos olhava para o alto, Uriel foi o único que olhou para baixo e desceu. Sua missão não era de glória, mas de confronto com as trevas mais antigas do universo. Ele não desceu para conversar, desceu para selar, para julgar, para encarar o abismo, aquele do qual poucos sequer ousam falar. Mas afinal, o que Uriel viu no fundo do abismo? O inferno não era feito de fogo visível, como costumamos imaginar. Era feito de silêncio esmagador, tempo suspenso e presenças deformadas pela rebelião. Ali não havia chão, havia ausência. Os gritos não vinham de uma direção, mas de todas.
era a prisão espiritual dos anjos caídos, os 200 vigilantes que, segundo o livro de Enoque, abandonaram seus postos celestiais para se unirem a mulheres humanas e gerar os Nephilim, gigantes, monstros, aberrações do plano divino. Uriel, o portador dos selos, desceu sozinho, sem cortejo, sem trombetas. E cada passo seu era como uma sentença anunciada. Esses anjos caídos não resistiram. Alguns imploraram, outros gritaram seus nomes esquecidos. Mas Uriel não hesitou. Com as chamas do julgamento nos olhos, ele selou um por um. Não levava espada nessa missão, mas algo ainda mais poderoso, uma ordem inegociável do próprio céu. Mas foi no centro do abismo que Uriel enfrentou seu maior desafio espiritual. Entre os rostos marcados pela rebeldia, havia um rosto familiar, um antigo irmão de luz, alguém com quem ele dividira a essência celestial. E naquele momento, até o selo espiritual tremeu em sua mão. Não foi a dor do julgamento, foi a dor da memória. Uriel entendeu ali que sua missão era mais do que uma execução divina. Era pessoal, espiritual e eterna. Porque ninguém sai ileso de um lugar onde a eternidade apodrece em silêncio. Quando terminou, sua luz não se apagou, mas escureceu. Não por pecado, mas por conhecimento que só os abismos oferecem. O tipo de sabedoria que queima em vez de iluminar. Ele voltou, ou pelo menos é o que dizem, mas nunca mais foi o mesmo. E o céu, curioso ou temeroso, nunca mais falou dele. O anjo que desceu carregava algo que nem os céus ousavam nomear. E o silêncio que se fez após seu retorno tornou-se o pacto mais temido entre os seres espirituais. Mas a história não para por aqui, porque na próxima parte vamos conhecer os anjos que Uriel prendeu, os motivos da queda, os segredos dos Nephilim e por que nenhum outro anjo quis assumir essa missão. Eles eram chamados de vigilantes, designados por Deus para observar, proteger e jamais interferir diretamente no mundo dos homens. Mas o que começou como vigilância virou paixão, e o que era ordem virou transgressão. Segundo o livro de Enoque, texto sagrado silenciado ao longo dos séculos, 200 anjos celestiais desceram à terra, seduzidos não pela beleza da criação, mas pela beleza das mulheres humanas. Liderados por figuras misteriosas como Sen-Já e Azazel, os vigilantes quebraram o limite espiritual que separava o céu da terra. Tomaram esposas, geraram filhos híbridos, os temidos Nephilim, gigantes violentos que corromperam tudo ao seu redor. A terra gemeu, o céu silenciou, e a justiça divina foi decretada. Mas aí surgiu a pergunta incômoda. Quem seria o anjo suficientemente corajoso para enfrentar os seus próprios irmãos? Miguel recusou. Rafael hesitou. Gabriel silenciou. Então todos os olhos se voltaram para ele. Uriel. Não foi uma convocação gloriosa. Foi uma missão proibida. Descer ao abismo, selar os caídos, prender os vigilantes até o dia do julgamento. Com os selos espirituais ardendo em sua mão e a autoridade divina sobre os rebeldes, Uriel não precisou gritar. Sua presença era a sentença. Ao vê-lo, alguns dos anjos caídos imploraram por misericórdia, mas a resposta foi o silêncio. Um silêncio que carregava o peso de um decreto eterno. Prisão espiritual até o fim dos tempos. Os Nephilim? Reduzidos a ecos de uma rebeldia proibida. Os vigilantes? Acorrentados nas profundezas, selados por um fogo que só responde ao nome de Uriel. E assim,
O anjo esquecido da Bíblia tornou-se o carcereiro das trevas, o executor das ordens divinas que ninguém mais ousou cumprir. Mas o que poucos sabem é que essa missão teve um preço. A cada selo que Uriel colocava, uma parte dele também era trancada no abismo. O que ele viu lá embaixo, o que ele sentiu ao selar irmãos com quem um dia cantou ao lado de Deus, não pode ser contado, apenas sentido. E é aqui que a história toma um novo rumo. Porque há quem diga que Uriel não apenas selou os caídos, mas que descobriu algo no centro do abismo, um segredo que o próprio céu tentou esconder. Na próxima parte, revelaremos o segredo do irmão perdido, o anjo cuja queda ecoou de forma diferente entre os condenados, e o impacto devastador disso na essência de Uriel. A maioria conhece os anjos pelos símbolos tradicionais: asas, luz e harmonia. Mas Uriel nunca foi tradicional. Enquanto Miguel empunhava a espada da guerra e Gabriel soprava a trombeta da revelação, Uriel carregava algo mais antigo, mais temido, mais sagrado: a espada flamejante. Mas não se trata de uma arma comum. Essa espada não foi forjada no tempo, mas no próprio fogo divino, alimentada por decretos eternos e embutida com selos espirituais que apenas os escolhidos podem ativar. Ela não corta carne, ela corta realidades. E quando brilha, revela o que está oculto, até mesmo nos céus. Foi com essa espada que Uriel selou os portões do Éden após a queda de Adão e Eva, impedindo o acesso à árvore da vida. E mais tarde, foi com ela que ele desceu ao abismo, não para lutar, mas para selar. Cada golpe da lâmina não feria o corpo, mas marcava o espírito, cravando os nomes dos anjos caídos nos registros eternos do julgamento. Palavras-chave gravadas em fogo, decretos celestiais que não podem ser desfeitos. Mas o verdadeiro poder de Uriel não estava na espada em si. Estava nos selos que ele guardava. Segundo os manuscritos esquecidos, Uriel é o portador de 7 selos, cada um contendo uma ordem divina adormecida. Ordens que só serão ativadas quando o tempo final chegar. Esses selos não são metáforas, eles são chaves, chaves do inferno, do céu e do abismo entre os dois. Há quem diga que o próprio Apocalipse menciona esse momento. Apocalipse 9 fala de um anjo que desce com a chave do poço do abismo. E embora o texto não diga seu nome, muitos acreditam que esse anjo é Uriel, o guardião dos selos. O que acontece quando o anjo carrega o poder para abrir e fechar portais entre dimensões espirituais? O que significa portar uma lâmina que reconhece a culpa antes mesmo que o ato aconteça? Uriel é mais do que um executor. Ele é o vigia silencioso do invisível, a última autoridade antes do julgamento final. E mesmo entre os próprios anjos, seu nome não é mencionado levianamente. Não por medo dele, mas pelo que ele representa, a verdade queimar antes da revelação. E agora, após selar os vigilantes e trancar os Nefilim no coração do abismo, Uriel permanece em vigília, como se esperasse o próximo sinal, o rompimento de um novo selo e o retorno. Na próxima parte, vamos explorar as conexões entre Uriel e o Apocalipse e investigar a grande pergunta: seria ele o anjo que trará o fogo do juízo final? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Um anjo desce, e ao abrir o abismo, dele sobem fumaça, gafanhotos com rostos humanos e tormento que dura 5 meses. Mas a Bíblia não revela quem é esse anjo.
Um nome está ausente. Silenciado. Seria acaso? Ou censura sagrada? Entre os estudiosos de textos apócrifos, um nome ecoa entre os sussurros. Uriel, o anjo esquecido, o executor silencioso da justiça divina. Se no início ele foi o guardião da espada flamejante, o selador dos anjos caídos e o vigia do inferno, não é exagero pensar que será ele também o que trará os selos do juízo. Afinal, quem mais carregaria a chave do abismo com autoridade? Quem mais suportaria abrir o inferno sem ser consumido por ele? Uriel não vem para anunciar. Ele vem para executar. Ele não sopra trombetas. Ele abre portais. E o mais inquietante, se ele já desceu uma vez, o que o impediria de subir agora para cumprir a etapa final de sua missão? Muitos acreditam que Uriel é o anjo do Apocalipse, justamente porque ele conhece cada rosto preso no abismo. Ele foi o único que o selou, e por isso será o único capaz de julgá-los. A espada flamejante não será mais símbolo de proteção, mas de sentença. O fogo que selava, agora consumirá. E se ele carrega a chave do abismo, o que acontece quando a usa? As trevas contidas há milênios não subirão como sombras tímidas. Elas virão em fúria, elas virão julgadas, elas virão reconhecendo a autoridade daquele que as prendeu. Uriel, o anjo esquecido da Bíblia, pode ser a figura central do cenário final da humanidade, não como salvador, mas como juiz. E quando os silos espirituais forem rompidos, não haverá debates teológicos, nem tempo para arrependimentos. Haverá execução divina. Esse é o pacto silencioso que ainda queima nas entrelinhas das Escrituras. E talvez, apenas talvez, estejamos vivendo os últimos momentos do silêncio de Uriel. Perceba que sempre que sussurros se propagam, algo que Nisamol falou ou ouviu sempre chega a descobertas. Então olhe a figura de Uriel com os soldados, o esfarreado caminhante, o mardiloso, o anticristo. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo além da superfície. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para mais revelações escondidas, textos esquecidos e verdades que a religião preferiu silenciar. Uriel pode ter sido apagado da história, mas você ainda pode escolher conhecê-lo. Nos vemos no próximo vídeo.